Chega mais, nação, vamos juntos agora analisar aqui o Neto falando sobre o Flamengo. A vitória do Flamengo para cima do Palmeiras 3-2. Vamos ver o que é a imprensa esportiva, a repercussão da imprensa esportiva, né? Chega mais, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários e põe aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Deixa os créditos aqui ao canal do Apito Final, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Do Maracanã, 3-2 aí, um jogo difícil. Fala pra nós. Tá gatão, hein, Thiago? Tá forte. Tá tomando bomba, não, né? Cuidado de tomar bomba, o pipi fica pequenininho, hein? Não. Cuidado com o rim. Não tá, não? Não tô, tá não, gato, não tô, não, hein? não tô, não. Mas tá bonito, não hein? Tô. Tá namorando? Juro que tá não. casado? Não tô namorando, não tô casado e não tô tomando bomba, craque. Fica tranquilo. É só exercício, crossfit, aquelas coisas lá. É só musculação, sem crossfit também. Musculação e corridinha só. Tá bom, mas precisa estar mas não tá saindo com ninguém, tá só solteiro? Como é que tá as paradas? Tô bem solteiro. Não, tô saindo bastante, mas eu tô solteiro. Não tô devendo nada pra ninguém, não. Tá bom. Fico feliz com isso. Tá bom, filho? Você sabe que eu sou seu fã, né? Conta pra mim o que tá acontecendo aí no Maracanã. Eu que sou seu fã. Meu garotinho, o que tá acontecendo aí no Maracanã? O que aconteceu aí? Qual é essa briga aí de Palmeiras? A Leila que não quis ir, mas parece que tinha uma sósia da Leila lá no Maracanã, que a Marília me mostrou, que tá aparecendo no Sport TV. E aí, meu querido Thiago? Vamos lá, craque, boa noite pra você, boa noite a todos. Sempre um prazer estar participando com você. Obrigado pelo carinho. Eu sou muito seu fã, você sabe disso. Agora falando um pouco aqui sobre o Maracanã, agora nesse climinha de final de festa, o pessoal já tá indo embora, a torcida do Palmeiras ainda não pôde se retirar, porque tem que esperar 40 minutos após o término da partida. Mas o clima foi realmente assim de uma final de campeonato, de fato. O Flamengo tratou isso como uma final de campeonato. O torcedor do Palmeiras pôde comparecer também, lotou a área visitante, mas assim, 70 mil rubro-negros hoje aqui no Maracanã. Um clima de final de campeonato, de muito apoio. Andréas Pereira, por exemplo, foi vaiado durante toda a partida. Tem aquele simbolismo, né? Aquela bola perdida por ele há alguns anos naquela final de Libertadores. Então, Andréas Pereira muito vaiado, pressionado durante toda a partida. Agora, não seria errado dizer que o Palmeiras jogou melhor do que o Flamengo. A verdade é essa, craque. Desde o início da partida, o Palmeiras propôs o jogo, buscou o jogo e o Flamengo achou o primeiro gol numa bola que, se a gente para analisar o lance, o passe do Rossi e o pivô que o Pedro faz, deixando a Arrascaeta na cara do gol, eles acharam o gol ali. O Flamengo acha aquele gol, consegue melhorar um pouco na partida e logo depois o Palmeiras empata. E aí há um semblante do Maracanã de que o torcedor começa a jogar junto. O torcedor do Flamengo sente que é preciso apoiar, porque o Flamengo não estava fazendo uma boa partida, essa é a verdade. O Palmeiras fazia um jogo muito melhor. E aí o Pedro sofre aquele pênalti. Bom, é claro, teve o pênalti, como vocês analisaram aí, no Gustavo Gomes. Essa é a principal reclamação do lado do Palmeiras, tanto que no final da partida os jogadores vão em cima do Wilton Pereira ali no campo reclamar com a arbitragem que não agradou, acredito, ao lado do Palmeiras principalmente. O pênalti no Gustavo Gomes logo no início do jogo, ele me pareceu muito claro, mas aí a partir dali o Palmeiras não sentiu tanto isso, conseguiu jogar e jogou muito melhor. Mas o Flamengo aproveitou melhor os ataques que conseguiu fazer dentro de campo. O Fux cai para reclamar de um empurrão do Pedro, quando o Pedro ataca, o Fux corre atrás, comete o pênalti no Pedro e o Jorginho faz o gol do Flamengo. E aí já no finalzinho do primeiro tempo, o Pedro faz o dele, fazendo 3-1 para o Flamengo. O Flamengo já com um placar muito mais tranquilo para administrar a partida no segundo tempo. Choveu bastante no segundo tempo, dificultou um pouco a parte técnica da partida e aí o Palmeiras, ainda tentando descontar ali nos minutos finais, consegue fazer o gol do próprio Gustavo Gomes, 3-2, mas é claro, o pênalti polêmico no início do jogo eu acho que é o grande questionamento da noite, craque. Vamos lá, e não vamos tirar os méritos do Flamengo não, desce, fica lá, você e o Galileia. Tá lá, já tá lá, o Dorileu já tá por lá. É o Torileu, fala que eu chamei ele de Galileu, tá bom? Fala pro Igor lá, que é o Bigodinho, né? O Bigodinho, monstro sagrado. O Bigodinho é o Flávio, tô sabendo muito. O Bigodinho é o Flávio. Tô sabendo muito. O Dorileu é o Calvo. Dorileu é o Calvo. Careca, então. Vai lá, então, e desce lá, para que a gente possa já colocar vocês dois lá em relação a tudo isso. Alguém, para você, Marília, tira esse título do Flamengo e Palmeiras, porque o Cruzeiro ganhou do Fortaleza e o Fortaleza vai cair.
A semana que vem tem Palmeiras e Cruzeiro, entre os dois jogos do Palmeiras contra a LDU, e esse jogo pode colocar um fogo aí, reaquecer as pretensões do Cruzeiro, mas acho que agora a gente caminha para um final de campeonato entre Palmeiras e Flamengo. Hoje a diferença entre eles é uma vitória, é o critério de desempate, é uma rodada. Então o Flamengo não adianta terminar a mesma pontuação, porque nesse momento o Palmeiras tem uma vitória a mais. Mas eu estou curiosa, Neto, por algumas coisas. Craque Neto pra você, que sabe? Pra mim não. Na Marília Ruiz porque não eu gritei Neto a vida inteira na arquibancada. Você não. Você é anti. Você é anti. Você sempre falou que o... Anti você? Tô brincando. Você tirou ele da Copa. Você é muito anti. Eu tirei de 2 Copas. Então, eu não. E acabei com 2 Eu metia ele na Copa. Quantas tia Carne? Você tirou ele da Copa. Quantas tia Carne que eu e você fomos Eu lá no pedi ele na sul? Copa. Quantas tia não sei o que aquele Mas, interior. Neto, E voltando pro futebol. não tem 2 semanas que a gente leu aqui em todos os programas de esporte, no Donos da Bola, aqui, um comunicado do Palmeiras que não poderia tirar o mérito de quem fez 3 gols depois. Isso, O Flamengo então. fez 3 gols depois disso. Então não pode tirar o mérito do Outra Flamengo. coisa, o Palmeiras é um time, segundo a nota oficial, que não reclama de arbitragem. E isso vai reclamar hoje? Não pode, né? Então vai ser o João Martins, ele não Tem aí, Cascão, pra nós ler essas conversas boas que eles escrevem, esses otários aí? Então, acho que assim, a gente vai ver mais um dia, eu tô sendo irônica, evidentemente, porque... Mas verdade, irônica, mas verdadeira. Mas a gente vive no país da indignação seletiva. Isso. E hoje é o dia do Palmeiras se indignar, porque é um Palmeiras que entrou muito melhor em campo, é um Palmeiras que podia ter aberto o placar logo no começo do primeiro tempo, se impôs no primeiro tempo de uma forma muito impressionante da casa do Flamengo, mas não fez os gols. O São Paulo estava ganhando por 2-0, teve um pênalti, não deram. Aí o Palmeiras depois fez 3. Não foi só o pênalti. Não, foi sim. o pênalti e a expulsão do André Pereira, que deu entrevista no Jornal Nacional. Não foi pra Fátima Bernardes e nem pro Ilha Bona, né? Tem que colocar Porque eles amanhã não o faz Jorginho mais, né? do Jornal Nacional. O Jorginho amanhã vai podia fazer que não botar no empurrou. Jornal Nacional. Fátima Bernardes e o Ilha Bona. Boa noite. Quesada, e aí? Não, o que eu acho que nessa semana precisa ser feito urgentemente é afastar o Caio Max do VAR e o Wilton Sampaio de árbitro Do mesmo principal. jeito que fizeram com a... Como que chama o outro árbitro? Abate e o Wilber, né? Que também foi afastado. Então, se valeu para São Paulo e Palmeiras... Tem que valer agora pro Palmeiras e Flamengo. E da mesma forma que a gente achou que houve um prejuízo no jogo do Palmeiras e do São Paulo e hoje também houve um prejuízo, temos que destacar que o Palmeiras conseguiu fazer 3 gols naquela oportunidade e o tal do Pedro joga muita bola. E tem que ir para a seleção brasileira do Ancelotti. Titular da seleção brasileira. Você acha que o Cruzeiro pode buscar? E o Cruzeiro ganhou o jogo de Fortaleza, meu. Sinceramente, né? Cadê a tabela, Cascão? Não. Sinceramente, respondendo rapidamente para você, não. Tem que fazer a campanha perfeita, tem que dar tudo errado para Palmeiras e Flamengo. Ué, não acho que Palmeiras e Flamengo... Por que não? Bota a tabela aqui rapidinho para perguntar pro Godoy, depois pro Felipe Gamba, pro Luiz Mário, né? E também pro Magrão. Bota aqui a tabela aqui, fazendo um favor, a gente volta já. Palmeiras 61, 56, bom, cara, 56, são 5 pontos. É que pode tirar a semana que vem 3, né? Pode tirar 3. O Flamengo pega o Fortaleza fora, né? Então, mas pode virar 3 só. Claro. Porque você tem o confronto. Sim. E aí o Mirassol que joga com o São Paulo hoje, direto de Mirassol. 6h30. Né, às 6h30, que por sinal a gente vai assistir aqui também na Sport TV. E na Sport TV mostra que... conta pra mim em relação do Palmeiras... Qual a ideia do Palmeiras numa derrota como essa, mas ao mesmo tempo estando líder da competição? Marília Ruiz, Quesada e Godoy. Primeiro você, Marília. É uma semana bastante importante para as pretensões do Palmeiras. A tabela do Palmeiras, como foi no primeiro turno, ela parece, né, na teoria, ela tem uma conclusão mais tranquila do que a tabela do Flamengo. Mas essa semana especificamente o Palmeiras tem que ir a Quito e depois recebe o Cruzeiro. Então são 2 jogos em que o Palmeiras não vai poder fazer o que o Abel já fez em algumas rodadas, poupar jogador. Mas ele vai reclamar disso. Certamente vai. Ele joga na quinta-feira no Equador e joga no domingo contra o Cruzeiro na sua casa. Então é uma semana complicada. Perdeu o Everton na semana passada. Havia muitas críticas. Uma fissura, Marília, que ele teve. É uma fissura na mão direita. Perdeu o Everton e estreou hoje o Carlos Miguel. Poderia ter estreado ele em outros jogos em que o Palmeiras jogou com tanto time reserva. Colocou ele num jogo muito importante. Não dá pra dizer que ele falhou, mas evidentemente não foi o melhor estreia do mundo do Carlos Miguel, que agora vai ter que jogar na altitude, muito provavelmente. Existe a possibilidade do Everton desfalcar o Palmeiras por muito tempo. Então são 3 jogos seguidos agora em que o Palmeiras vai ter que mostrar essa força que a gente tem visto nos últimos anos com frequência. Mas com essa dolorida derrota pro Flamengo. Principalmente porque o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017. Então, se os 2 times têm, de fato, estou falando do Campeonato Brasileiro, evidentemente ganhou na prorrogação na final da Libertadores de 2021,
Mas se são esses dois times que têm rivalizado, é verdade também que o Flamengo tem levado vantagem nos confrontos diretos. Qual a ideia do Flamengo com o Pedro, de Arrascaeta? Samaulino, mais ou menos, viu, gente? É mais ou menos, é muita falação, devagar. E o menino também que saiu pra noite aí, qual o problema do menino que tá lá no bar? Mas não tá concentrado, não foi escalado. Por que querer acabar com o menino? Não sei como é que chama o moleque. Wallace Ian. Wallace Ian. Qual o problema dele tá lá? Qual o problema dele tá no samba? Qual o problema? Qual o problema do moleque não tá concentrado, não vai jogar, não sabia que ia jogar. O que tem? Tem nada demais, diga-se de passagem. O Paulinho, que não fez cirurgia aqui, botou pino, um monte de coisa, enxerto, não tá desfilando na Fashion Week? Não tava no bar também? Sambando? Qual o problema? Não tá jogando, tá tudo certo. O que não pode é deixar de jogar bola, né? Quando tem que jogar, né? Que por sinal o Cristiano Ronaldo parece que fez 949 gols, né? Perdeu um pênalti ontem, narração do Pedro Martelli arrebentou, o Júlio Gomes e o Veloso. E aí ele fez um golaço 1 minuto depois. O Messi meteu 3 ontem. 3. E o Neymar tá onde? Tá de fada. E aí, meu querido Quesada, conta pra mim o que você pensa do Pedro, o que pensar do Flamengo e o Flamengo que encosta agora no Palmeiras. Qual a ideia sua? Ô, craque, um time que tem Jorginho, Arrascaeta... Joga, Jorginho, irmão. Arrascaeta e Pedro. Olha só, Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Esse time tá bem à frente pra buscar... realmente alguma coisa. E tem o Saúl também, que é craque de bola. Que eu não queria esticar, mas enfim, o Palmeiras tem quem? O Palmeiras tem Luiz o Andrés, Araújo, o Flaco e o Vitor Roque. Mas o Palmeiras foi firme com eles hoje lá. Foi, eu acho que foi. Mas enfim, foi prejudicado pela arbitragem. Mas também não vamos aqui, a gente não está fazendo isso, como não fizemos no jogo São Paulo e Palmeiras, não estamos tirando o mérito da vitória do Flamengo. Eu acho que o Palmeiras também não deve, porque eles colocaram, eles escreveram lá que o Palmeiras não reclama e que os 3 gols, não foi? Então, não... Pau que dá em Chico e dá em Francisco, irmão. E aí? Um dia da caça, outro dia do caçador, exatamente. Né, como diria o velho poeta. Mas assim... Você foi muito poeteiro na sua infância? Não, eu não... Você era poeteiro ou não? Eu sou um escritor de contos de futebol só. Só contos de futebol? Só contos de futebol. Então não foi poeteiro? Não, seguindo o jogo, eu acho o seguinte, Neto... Não vamos... Craque Neto! É bom, faça isso porque é melhor do que... Mas é o seguinte, Neto, craque Neto... não vamos esquecer que o Cruzeiro tem um jogo a mais em relação a Flamengo e Palmeiras. E os jogos de Flamengo e Palmeiras, o Palmeiras pega o Santos nesse jogo atrasado. 8-0 E o Flamengo pega o Sport Recife. 7-1 pro Flamengo. O Pecal Godoy tá aqui, vai explicar já também o lance do pênalti em cima do Gustavo Gomes, o lance do pênalti em cima do Pedro. Mas o Pedro tá falando que, por sinal, o Carlos Ancelotti... Ô Juan, você que é auxiliar aí, vocês não convocar o Pedro é brincadeira. Ô Felipe Luiz, sabe quem salvou você de novo? Esse homem aí que é o melhor centroavante do futebol brasileiro depois do Roberto. Cada jogo no Brasileirão vai ser uma final, cada jogo vai ser importante pra gente, cada ponto. Então espero poder manter essa sequência com bons jogos, como a gente vem fazendo. Como você falou, uma sequência de jogos muito complicada, esse início de Brasileirão bem complicado, com grandes jogos. Então espero que a gente continue trabalhando, continue descansando bem, porque é um jogo atrás do outro, quarta-feira tem mais e que a gente possa fazer um grande jogo. O Abel e o Gustavo reclamaram muito da arbitragem. Queria saber a sua opinião e também você foi eleito o craque do jogo e aplaudido de pé hoje no Maracanã. Qual é a sensação de voltar para casa com esse reconhecimento? Sobre a arbitragem eu não costumo ficar falando muito. Como eu falei, minha função é focar dentro de campo, focar no jogo. Sem dúvida nenhuma, a cada jogo, como eu falei, eu venho desempenhando o meu melhor para o Flamengo, para conquistar grandes coisas aqui dentro. Então, fico feliz pelo desempenho que eu fiz hoje, né, individualmente. A torcida me aplaudiu ali no final. Esse carinho que eu sempre recebi desde a minha chegada aqui no Flamengo é incrível. É um sonho que eu realizo a cada dia aqui dentro, como eu sempre falo, e o que eu posso fazer é retribuir dentro de campo pela torcida. Pedro, o torcedor cria uma expectativa a cada escalação para saber qual time que vai estar em campo, e acho que com as últimas atuações vem ficando cada vez mais claro que tá difícil de escalar esse Flamengo sem o Pedro. Eu queria te perguntar sobre 2 treinadores especificamente, sobre essa conversa com o Felipe, né, e
E essas decisões que são tomadas de acordo com a história de cada jogo, né, para escalar o que ele vê como o melhor Flamengo, e também sobre o Ancelotti, porque ele disse que novembro vai ser a última data para testes e na última Copa você garantiu a sua vaga na última hora ali nos últimos testes. Se você está nutrindo uma expectativa ainda de ser lembrado também. Sobre a escalação do Flamengo, essa dor de cabeça eu deixo pro Felipe, né? Ele que tem que escolher, é ele que decide quem vai jogar ou não. O papel do jogador é dentro de campo, como eu falei, no dia a dia, no trabalho, para entrar em campo e desempenhar o melhor futebol. O time do Flamengo é recheado de jogadores de qualidade, quem ganha é o Flamengo com isso, quem ganha é a torcida, que vê grandes jogadores ali no ataque. Mas cada um tem que brigar pela sua posição, cada um tem que dar o seu melhor de forma sadia e em prol do Flamengo para conquistar título. Esse é o maior foco, né? O Flamengo sair campeão no final do ano. Então eu fico feliz por também estar no radar da seleção. Espero poder estar lá, sim, é um sonho que eu tenho. Eu tenho buscado jogar o meu melhor no Flamengo para, se Deus quiser, voltar à seleção brasileira. E para chegar lá eu tenho que fazer aqui no Flamengo, senão não tem como. Então meu foco é aqui, em primeiro lugar, e claro, espero sim poder voltar à seleção brasileira. Vem cá. É isso aí, nação. Tá aí as informações do Flamengo. A gente viu o Pedro aí falando sobre essa vitória do Mengão. O Flamengo conseguiu uma boa vitória. Agora já vira o foco pensando na Libertadores da América, partida contra o Racing. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, desse lado tem mais informação do Flamengo, do pós-jogo do Mengão. É só você clicar e acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.